etapa começa com a demolição. É o momento em que começa realmente aquela quebradeira, é uma bateção, mas é onde se derruba a parede que não quer, ou então se constrói a parede que quer. E isso, essa questão de tempo, quanto vai levar para demolir muito ou pouco, vai variar, claro, conforme for o impacto da reforma. Além disso, também diferencia com os materiais de obra-prima. Então, o que isso quer dizer? Se for alvenaria, concreto e tudo mais, que é a construção molhada, vai demorar mais tempo do que, por exemplo, uma construção seca, que é o drywall. Então, existem diversas vantagens entre utilizar um ou outro, que isso dá outro vídeo. Inclusive, se tu quer um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo, que daí, quem sabe, aí já vamos fazendo. Mas, então, sendo um ou sendo outro, vai demorar no tempo de construção. E muito importante, chama atenção que o lixo, toda essa parte que quebra a parede, tira a parede daqui e tudo mais, gera bastante lixo, gera muito entulho. E esse lixo, ele não pode ser descartado no lixo normal, tá? Por isso que tem que ter uma caçamba para colocar o lixo e dar o destino correto, que não é a coleta seletiva normal de uma cidade. Já a etapa 2 começa as instalações. Então vem parte elétrica e parte de hidráulica. A parte da elétrica é onde vai, por exemplo, começar a construir novos pontos, novas tomadas, novos interruptores. Então, toda aquela paredezinha linda que foi feita vai sofrer rasgos. É onde o eletricista vai simplesmente começar passando aonde vai todos os rasgos, né? É importante também chamar atenção que cada etapa dessas tem um profissional responsável. Lá na demolição é o pedreiro. Realmente é o pedreiro que vai, constrói e destrói as paredes e constrói novas paredes. Já nessa parte aqui de instalações, é o eletricista que leva o caminho. Então, ele que vai quebrar lá a parede, mostrando aonde vai passar cada ponto novo de elétrica que ele queira, né? Que ele queira, na verdade, que tenha um projeto mãe aí, aonde indica para o eletricista aonde serão novos pontos, novas tomadas, novos interruptores e tudo mais. Então, esse é o momento aonde começa a rasgação. Normalmente é de parede, mas claro que, às vezes, a gente tem também tomadas no chão, por exemplo. Aí, ele vai pegar um pouco do contrapiso. E toda essa etapa de rasgação em parede é para passar o conduíte. E dentro do conduíte vai passar a fiação elétrica. Então, o conduíte é aquele tubinho amarelo. Para passar o tubinho, tem que rasgar a parede. Então, a ordem é: rasga a parede, passa o conduíte, passa a fiação dentro. Toda essa fiação faz o caminho que precisa desse ponto. Então, caso onde tem uma tomada, vai o conduíte até a altura certa da tomada. E, muito importante, atenção, pontos importantes. Aqui, nessa etapa do projeto, é onde tem que fazer uma ultracompatibilidade entre tomadas, interruptores e luminárias. Isso impacta diretamente em mobiliários fixos dentro de uma casa, dentro de uma reforma. Então, por exemplo, caso você queira ter o teu interruptor lindo, maravilhoso, ao lado da sua cama, numa altura maravilhosa, que você só vai fazer assim e vai desligar, é o momento agora de saber onde vai ser, a altura que vai ser. Só que, ao decorrer do vídeo, tu vai ver que a marcenaria vai estar bem lá à frente. Por isso que existe um processo de projeto, que é importante. E fazer qualquer alteração durante a obra vai acarretar grandes problemas. Vou dar um exemplo aqui. Você, Maria, resolveu ter uma luminária, uma arandela aqui, tipo assim, entendeu? Você, Maria, quis uma arandela assim, entendeu? Ah, não, vou gostar aqui, eu quero uma arandela na minha parede. Botou numa altura X, botou, sei lá, 90 centímetros. Chegou lá passou a obra, passou todas as etapas, e daí você resolveu que não quer mais a arandela. Não quero mais não quero mais na parede, entendeu? Não preciso mais, vou colocar uma fita LED no móvel, não preciso mais disso. Aí quando tu chegar, o eletricista já vai ter feito o rasgo, já vai ter o conduíte e vai estar ali te esperando. Aquele negocinho assim. Aí tu vai dizer: mas meu Deus, eu não queria isso. Pois então, é por isso que não se modifica projeto depois que ele foi aprovado, entendeu? É por isso, é porque começa a ter incompatibilidade. E daí dá o quê? Dá mais mão de obra, porque o eletricista já tinha passado tudo, o eletricista vai ter que voltar, o eletricista vai ter que quebrar a parede, o eletricista vai ter que passar um novo conduíte, e daí vai ter que vir o quê? Vai ter que vir, de novo, o pedreiro pra fazer o acabamento da parede, aí vai ter que vir o quê? O pintor, aí o pintor vai ter que vir aqui arrumar de novo a parede que já tava pronta, entendeu? Aí, por causa de uma vontade que te deu, depois que já tava o projeto aprovado, tu teve que pagar 3 mãos de obra de novo. Parabéns, jogou dinheiro no lixo. Então, assim, por isso que tem que ter planejamento. Então, nessa parte aqui, que já passou do eletricista e tudo mais, por isso que é importante dar esses exemplos aqui, não é, de vez em quando, não. Isso acontece e muito. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ter
a visão completa e global de uma obra, não consegue compreender quais são as etapas. Então é por isso que esse vídeo é muito importante. Então, junto com o eletricista lá na obra, nesse momento vai estar o pessoal da hidráulica, que vai estar botando ponto de máquina de lavar louça, ponto de máquina de lavar roupa, altura de torneira, toda essa parte conectada à água e esgoto é o pessoal da hidráulica. Normalmente, a parte de furação do pessoal da hidráulica é no contrapiso, porque os ralos e tudo mais normalmente são mais embaixo, mas como eu comentei antes, ponto de máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça são na parede. Então passou lá o pessoal da hidráulica, fez o rasgo no chão, fez lá o rasgo no contrapiso, para passar toda a tubulação, todos os canos com seus conectores e até chegar nos coletores, que são os chamados ralos, e enfim, até dar o destino final de toda essa conexão de tubos. Então, por fim, toda essa parte que já passou, tanto de cano da hidráulica quanto os conduítes da elétrica, vem a parte de finalização das paredes. Aí vem de novo o pedreiro e passa reboco e faz a finalização das paredes, certo? Então, o eletricista é o que vai lá fazer o rasgo na parede, o pessoal da hidráulica vai fazer os rasgos no contrapiso e depois vem o pessoal pedreiro para fazer o acabamento. Então, cada um também tem a sua função na obra e cada um faz a sua parte. Então, depois que já foi feita toda essa parte, se tiver alteração em gesso, por exemplo, nessa reforma, é o momento que o gesseiro vem. Aí ele primeira coisa que o gesseiro vai fazer é colocar toda a estrutura metálica no teto e tudo mais. Depois vem com as chapas e vai fazendo a instalação de fato do forro. Nesse momento também é importante o eletricista estar em conjunto com o pessoal do forro. Porque quando tem, por exemplo, vai ter uma luminária central, vai ter um pendente e tudo mais, o eletricista já tem que passar a fiação. Por isso que tem que estar em conjunto um e outro. A comunicação é muito importante para já ficar ali o ponto certinho do que vai ser instalado posteriormente. Então, a parte do gesso quando vai fazer a finalização, é uma parte muito suja da obra, muito suja. Então, assim, nesse momento que vai fazer o acabamento em gesso, que vai lixar o gesso, o ideal, o mundo ideal é não ter mobiliário, não ter pedra, não ter nada instalado na reforma, na obra, enfim, porque faz muita sujeira. É um pó muito fino e ele, de fato, ele entra dentro de ti, aquele pó. Então, a melhor coisa é não ter. Caso não tenha o que fazer, por exemplo, vai deixar o mobiliário e tudo mais, mas forra com vontade, amada. Amada, mas põe fita crepe em tudo, põe lona em tudo enlouquecidamente, porque, confia em mim, é muito pó. Então, a estrutura do gesso vai ser a estrutura metálica segurando, a plaquinha de gesso, a telinha, vai ter uma telinha, e em cima da telinha vai ser o pó, esse bendito pó, pra fazer o acabamento, daí ele vai lixar e tudo mais. Se nessa reforma tiver alteração de piso, né, de revestimento, porcelanato na parede, no piso e tudo mais, também agora, depois do gesso, é o momento de entrar. Então, entra toda essa parte de revestimento depois que já passou parte de elétrica, parte de tubulação, de cano, de ralo e tudo mais. Então, aí agora é o momento de vir com revestimento. Faz lá o revestimento, coloca o revestimento, vai botar os espaçadores para ter o acabamento certinho, né, tudo mais. Aí vai colocar o revestimento, colocar os espaçadores para ter o rejunte certinho. Caso não tenha o revestimento nessa parede, vai ser só a pintura. É o momento de passar a massa corrida e lixar para deixar a base bem lisinha para vir com a pintura. Bom, caso não tenha revestimento e seja pintura na parede, é o momento de passar massa corrida, lixar, preparar para pintura. Quando for pintura, eu vou falar da minha experiência de como eu gero, né, como eu faço nas obras. Eu gosto de fazer 2 demãos neste primeiro momento, passa a tinta e tudo mais, mas eu deixo uma última demão pro final da obra, porque é bem normal, quando for instalar a marcenaria, instalar a luminária, fazer mais um acabamentinho, é super normal bater nas paredes. É comum, acontece. Então, por isso que eu gosto de deixar uma última demão, depois que já foi instalado todos os móveis fixos e toda a parte de pedra, para então fazer o acabamento. Então, pode ser a marcenaria ou a marmoraria. Depende de cada caso. Mas é bem comum ser a marmoraria. Porque, por exemplo, quando você tem uma bancada, tá? Um tampo numa cozinha de pedra. Então, pode ser primeiro o pessoal da marmoraria vir instalar, fazer chumbado na parede, deixar ela já com as mãos francesas e tudo mais, né, segurando, estruturando essa pedra. E depois vem o pessoal da marcenaria, mede certinho como tá a pedra, para poder fazer com que o móvel encaixe certinho ali
naquele espaço. Ou o outro cenário, que também é possível, vem o pessoal da marcenaria, instala o tampo. Instalou o tampo, tudo mais, deixou a estrutura ali do móvel, vem o pessoal da marmoraria e vem medir quanto que tá esse móvel para então fazer o tampo. Acontece de ser um ou outro e tá tudo bem. A única diferença para ter muito cuidado, nessa questão de ser o tampo depois, é bem... Atenção, preste atenção. Cuidado, tá? Porque nesse momento depende muito de como é feito a instalação da pedra. Se a pedra for só apoiada e utilizar o móvel como estrutura, com o tempo esse móvel tende a ceder, porque o peso é bem forte, né? Bem pesado, é uma pedra. Então, o que eu aconselho é fazer realmente a fixação da marmoraria primeiro, e fazer chumbado na parede e tudo mais, deixar de forma livre. Inclusive, se um dia, sei lá, depois tu queira mudar de novo esse móvel, tu consegue com muito mais facilidade. Porque estão em estruturas independentes e não ter que tirar todo o tampo para daí então mover o móvel, né? Olha, a probabilidade de dar BO é alta. Então, eu sugiro primeiro fazer o tampo, mas isso pode variar. Tem diversos fatores, mas quando possível, no mundo ideal, é assim que eu gosto de fazer. Se o pessoal da marmoraria já veio, já instalou os tampos, já colocou alguma soleira, caso tenha feito, enfim, algum outro acabamento de pedra na casa, vem o pessoal da marcenaria. O pessoal da marcenaria instala todos os móveis fixos, ou vice-versa, como eu já falei. Nesse momento que vem a marcenaria, é o momento em que a obra mais pesada já aconteceu. A obra mais pesadona mesmo, ela acaba lá quando vai o gesso, entendeu? Tipo, a primeira parte de quebração e tudo mais, isso já aconteceu. Então agora a gente já tá indo para os acabamentos, a gente já tá indo realmente para os finalmente da obra. Então toda essa parte de acabamento é marcenaria, pedra, a questão de iluminação. A iluminação é a etapa 7. Então agora é o momento onde vai colocar plafond, vai colocar os spots, né, vai colocar lá a placa de LED. Esse é o momento aonde volta o eletricista e instala essas luminárias, né? Uma coisa também que isso depende de cada profissional, mas normalmente quem faz o forro não faz o furo. Por exemplo, caso tenha que colocar um spot embutido, normalmente é o eletricista que faz o furo. Mas existe isso uma grande dilema entre os profissionais, tá? Isso daí tu vai ter que conversar, cada profissional faz de um jeito. Tem o eletricista que não mexe no gesso de jeito nenhum, aí tem o gesseiro que, não, é o eletricista que tem que fazer. Enfim, discussões que na obra é assim mesmo, tá? Sei lá. Desde que faça, tá bom. Então, primeiro faz essa instalação dessas luminárias, ok? Que são as iluminações mais, como é que eu posso dizer? Não são as decorativas, entendeu? Não é um pendente, porque daí o pendente é neste momento, né? Depois que já colocou marcenaria, já tá iluminado, já tá com luz dentro do lugar, tudo certo. Aí vem a parte de decoração, aí vem, tem uma arandela, daí pode vir, porque já não tem mais pessoal transitando que pode, sem querer, quebrar a arandela, né, bater no lustre, quebrar o lustre. Então, calma, essa parte é pro final, entendeu? Essa parte entra depois que já foi tudo instalado. Já tá tudo fixado no seu lugar. Aí vem o momento de colocar pendente, colocar arandela e tudo mais. Mas muito importante, o pendente da sala de jantar, meu senhor, pelo amor de Deus, tu coloque depois que já tiver a mesa, tá? Porque assim, a quantidade de vezes que eu já vi, o pendente tá lá de um lado e a mesa está descentralizada, isso dói o coração. Isso quem tem toque sofre. Então, por favor, instale depois que já tiver com o mobiliário solto, que é mesa, cadeira e tudo mais. Então, fica aí mais uma dica que é muito importante. Bom, depois de tudo isso, já tem luminária, já tem pendente, já tem arandela, vem a faxina final, vem a faxina da obra. O que eu também gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma faxina mais grossa, logo antes da marcenaria. Quando já finalizou o gesso e tudo mais, eu gosto de fazer uma faxinona grossa, fica bem melhor, né? Depois vem marcenaria, tudo mais, essa parte de acabamento, coloca rodapé, caso tenha que colocar rodapé, luminária e tudo mais. Aí depois que todo mundo já instalou tudo, aí vem com a limpeza fina, que se diz, que ainda assim vai ser grossa, tá? Ainda vai ficar, mas já tira boa parte, né? Na obra tu já consegue fazer 2 faxinas que já melhora o processo de limpeza, porque sim, obra faz sujeira. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida de alguma etapa ou que não tenha entendido muito bem como que é o processo, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. E é muito importante esse vídeo, por quê? Porque dessa forma vocês conseguem compreender quão complexo é fazer uma reforma. Procure um profissional, tá certo? Te vejo na próxima semana. Tchau!